Ordem do equilíbrio é o tema desse vídeo, onde nós falaremos da terceira ordem do amor, para finalizarmos as 3 ordens do amor que rangem a constelação familiar. Talvez você se pergunte o que é constelação familiar ou quais são as 2 outras ordens do amor. Volta um pouquinho nos vídeos que você vai ver lá que nós temos sim um vídeo falando sobre o que é constelação familiar, falando sobre a ordem do pertencimento, a ordem da hierarquia e agora nós vamos falar sobre a ordem do equilíbrio. Bom, a ordem do equilíbrio ela range bem dizer os nossos relacionamentos, ou seja, vai ditar se os nossos relacionamentos estão sendo bem-sucedidos ou não. Como assim, Tchelle? Essa ordem ela vai nos ditar que devemos dar e receber para alcançar o equilíbrio. Então, na mesma medida que eu dou, eu preciso receber. Se eu apenas recebo, vai haver um desequilíbrio. Ou, se eu apenas dou e não recebo, vai haver um desequilíbrio. Então, o que precisamos fazer é dar e receber na mesma medida. Como que isso vai acontecer? Bom, aqui tem o João e a Maria. Suponhamos que o João ele costuma dar muitos presentes para Maria. Então o João ele fica nessa posição de dar, de presentear, isso porque é algo que ele gosta de fazer. E a Maria ela precisa buscar a compensação entre esse doar do João. E aí a Maria vai fazer o quê? A Maria vai fazer uma mesa posta, a Maria ela vai cuidar dos preparativos relacionado às questões pessoais do João. Ela vai cuidar do João, ela vai fazer um prato especial para o João. Ela vai fazer algo que faça com que o João sinta-se amado na mesma medida ali que ele fez com que ela se sentisse amada. Então, o João deu os presentes, aí a Maria vem, faz uma mesa posta, a Maria vem, cuida de alguma questão pessoal dele, aí a Maria vem, lava, passa, cozinha, enfim. Então, vai haver um equilíbrio na mesma medida que um der e o outro compensar. Der e receber, der e receber. Então, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Isso não é somente sobre casamento, é relacionamentos. Então, é as suas amizades, é um relacionamento com colegas, é relacionamentos num contexto geral, tá? Então, na mesma medida que você dá, você precisa receber. Quando há o desequilíbrio, vai haver problema no sistema. Então, suponhamos que o João, ele deu muito, ou seja, ele se doou para esse relacionamento com a Maria, e a Maria não buscou a compensação. A Maria apenas recebeu e não se doou, não deu nada para o João. E aí, o que vai acontecer? A Maria, ela vai se sentir em dívida nesse relacionamento. A solução que a Maria vai ver dentro desse relacionamento é o divórcio. Isso mesmo, quando há esse desequilíbrio no relacionamento, a pessoa que não consegue compensar aquilo que ela está recebendo, ela acha que ela está em dívida e que nunca ela vai conseguir compensar essa dívida, que só cresce gradativamente e ela não consegue, né, alcançar esse equilíbrio. Aí o que ela vai fazer? Ela vai buscar de alguma forma provocar o divórcio. Então isso serve para vice e versa, então tanto para o João quanto para Maria. Se houver o desequilíbrio, vai haver problema no sistema. Isso não é somente em questão de casamento, em todos os relacionamentos. Portanto, nós precisamos buscar o equilíbrio. Vai haver muitos momentos de constelações que eu já vi, que eu já realizei, que acontece o quê? A Maria, né, ela tá lá na frente, então ela tá aqui numa posição completamente desalinhada com o marido. Por quê? Porque ela se doa muito e não há uma compensação do João quanto toda essa entrega da Maria. Então a Maria fica totalmente deslocada do sistema, ela fica desalinhada, desequilibrada com o João. Então o que precisa acontecer? Equilíbrio. A gente precisa buscar esse equilíbrio entre o dar e o receber. Ah, Tchelle, mas eu não sei, o meu marido, ele tem o costume de fazer algo específico por mim e que, poxa, eu me sinto muito amada, eu sinto que ele tá se doando muito, mas eu não sei como que eu vou compensar isso. Você vai buscar entender qual é a forma que o seu marido se sente amado, que ele goste de algo que você faça e você vai fazer por ele. E aí você vai buscar esse equilíbrio aí na medida de entrega. Eu acredito muito que é sobre acordos, né? Quanto mais acordos nós tivermos nos nossos relacionamentos, mais equilíbrios vai haver. Por quê? Porque tudo aquilo que é acordado não sai caro. Então não vai haver desalinhagem, não vai ficar com expectativas frustradas. Não, eu sei o que tá por vir, eu sei o que o meu companheiro espera e vice-versa. Então nós vamos ficar alinhados, nós vamos ficar em equilíbrio. Então se você quer buscar o equilíbrio no seu relacionamento, faça acordos com o seu cônjuge, seja homem ou seja mulher. Busque entender o que faz com que ele se sinta amado e ela também. Busque entender o que de fato faz com que essa pessoa sinta que você tá se doando. Então, às vezes vai ser somente a presença, às vezes você não vai nem precisar fazer nada. Mas você ter ali um momento de olho no olho, um momento de conversa, sem redes sociais, sem eletrônicos, vai fazer com que aquela pessoa sinta que você tá se doando àquela relação. Então, às vezes não é sobre compra, não é sobre algo que você vai fazer, é sobre a presença. Então, é necessário comunicação. Precisa ser entendido, tem que estar claro o que é importante para cada um nessa relação. E aí, na medida que nós sabemos o que importa de fato um para o outro, nós vamos doar, nós vamos dar, nós vamos presentear aquilo que de fato faz sentido. Então, não vai haver desequilíbrio, não vai haver atritos. Óbvio que todo relacionamento vai ter ali as questões diárias, né? Desentendimento, de discussões, etc. Mas na questão do quê? De um relacionamento saudável, de um relacionamento bem sucedido, que vai fluir, que vai ter paz, é necessário haver esse equilíbrio. Então, a ordem do equilíbrio, ela vai nos ditar
um equilíbrio entre o dar e o receber nos nossos relacionamentos. Bom, agora eu quero começar a falar com vocês alguns exemplos de constelações que eu já realizei para que você talvez busque se identificar e entender mais ou menos o que talvez esteja acontecendo no seu sistema.